Olá, irmãos, muito bem-vindos à nossa Escola de Embaixadores. Muito bem-vindos, meus queridos irmãos. Estaremos juntos agora por volta mais ou menos de uma hora e meia, para estudarmos a Palavra de Deus e para estudarmos este tema que temos vindo a abordar, a estudar, a explorar nas últimas semanas na Escola de Embaixadores, que é a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus e o reino dos céus, a manifestação do reino dos céus. E nós, nas aulas passadas, já vimos que o reino dos céus ele foi estabelecido na terra quando Jesus veio na sua primeira vinda. E ele será estabelecido na sua plenitude, na sua segunda e gloriosa vinda. Na primeira vinda, Jesus veio para servir, veio para dar a sua vida por nós e veio para estabelecer o seu reino através da sua igreja. E hoje o reino dos céus ele é manifesto no mundo através da igreja. Mas quando Jesus voltar, a Bíblia diz que toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Então, meus queridos, a primeira vinda de Jesus estabeleceu o reino na terra, mas a segunda vinda vai estabelecer a plenitude desse glorioso reino, em nome do Senhor Jesus. Amém? E na aula passada nós falámos e vimos que Jesus, ele avisou, ele nos ensinou e revelou que ele iria demorar, que ele não iria regressar logo. Ele iria vir subitamente, mas não necessariamente ele viria cedo. E nós vimos isso e estudámos a profecia bíblica, em especial aquilo que Jesus nos ensinou. E nós vimos em Mateus 25, nas duas parábolas escatológicas de Jesus, as duas parábolas que referem a sua segunda e gloriosa vinda, Jesus, nas duas parábolas, na parábola das virgens e na parábola dos servos, dos talentos, Jesus diz que ele iria demorar muito tempo. Em Pedro nós vimos que o Espírito do Senhor nos alerta de que Jesus ele iria demorar para que o máximo de pessoas poderia ser salvo, ou poderá, ou possa ser salvo. E vimos então que Jesus iria demorar e vimos também as três principais razões porque Jesus iria demorar. A primeira, que eu já citei em 1 de Pedro, que diz-nos que Jesus não quer que as pessoas se percam. Então, a sua aparente demora é exatamente para que o máximo de pessoas possa viver a eternidade com Jesus e possa ser ganha para Jesus. E reparem, irmãos, se Jesus tivesse vindo há 100 anos atrás, tu e eu não poderíamos fazer parte desse reino glorioso, porque nós não existiríamos. Então, por um lado, o facto de Jesus estar a retardar a sua vinda não é mau, mas nós temos que encarar como a graça de Deus, o amor de Deus para que o máximo de pessoas seja salvo. Vimos também que Jesus estava a se demorar, em segundo lugar, para que a igreja possa cumprir o seu propósito, o seu chamado. E nós vimos que a igreja tem o chamado de avançar e fazer o inferno, fazer o inimigo recuar. A igreja tem o chamado de pregar o evangelho a toda a criatura, fazer discípulos de todas as nações. A igreja tem o chamado de se santificar e de se preparar para o encontro com o noivo. E por último, a igreja tem o papel, o chamado de estabelecer o reino de Deus, colocando os inimigos de Jesus debaixo dos seus pés, para que Jesus possa regressar, sim, mas para aniquilar o último inimigo, que é a morte. Então nós vimos vários textos que suportam esta realidade de que Jesus vai demorar, ou iria demorar, e que inclusive ele deu algumas pistas que ele iria demorar 2000 anos, quando ele muitas vezes refere-se de que iria demorar 2 dias, em João capítulo 11, em Oséias capítulo 6 e em muitas outras escrituras, Jesus ele usa esta linguagem profética e ele diz que vai demorar 2 dias e que ao terceiro dia ele voltaria.
Tanto é que a Bíblia diz que ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, também como sinal da nossa ressurreição, que é aquilo que vai acontecer quando Jesus voltar, acontecerá a ressurreição dos mortos. No início do último dia, a ressurreição da Igreja Gloriosa, e no final do último dia, no final do milénio, ocorrerá a ressurreição de todos os outros mortos que não ressuscitarem na primeira ressurreição, como nós já vimos também em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 4, que diz que bem-aventurado e feliz é aquele que tem lugar na primeira ressurreição. Então, irmãos, nós vimos a semana passada que a terceira razão de Jesus demorar é para que as profecias, para que tudo o que os profetas profetizaram, tudo o que eles escreveram e declararam que haveria de acontecer, tem que acontecer. Então, Jesus ele não podia ter vindo mais cedo porque as profecias tinham que ser cumpridas. Então, nós aqui temos três, na minha ótica, das principais razões porque Jesus ele está a demorar e já passaram 2000 anos. Na minha ótica, esses 2000 anos são exatamente o cumprimento da profecia de Jesus relativamente à sua segunda e gloriosa vinda. Amém? Então, meus queridos, bem-vindos a todos aqueles que se estão a juntar aqui a nós, bem-vindos. Eu já coloquei aqui os comentários, se puderes deixar o teu comentário aqui nos comentários. Muito bem-vindos a todos, bem-vindos os irmãos que nos veem aqui de Portugal, onde eu estou, mas também os irmãos que nos veem de África, de Angola, de São Tomé e Príncipe, os irmãos que nos veem da América, América do Sul, América Central, os nossos queridos irmãos da Costa Rica, do Brasil. Que Deus muito vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, muito bem-vindos. Se puderes, deixa o teu comentário, a tua saudação para mim e para os nossos irmãos, para toda a Embaixada Cristã que nos vê. E convido-te também a partilhares na tua página do Facebook, a partilhares também esta Escola de Embaixadores em direto, para que muitas pessoas, mais possível, possam assistir e ouvir a palavra de Deus e poderem esclarecer as suas dúvidas. Principalmente nesta temática que é a segunda vinda de Jesus e o reino dos céus, o estabelecimento do reino dos céus que acontecerá nessa segunda e gloriosa vinda de Jesus. Então, irmãos, partilha este direto, porque ao fazeres tu estás também a permitir que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e possam ser edificadas e a sua fé fortalecida. Porque a Bíblia diz-nos, em João, não é? Diz lá que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então, eu queria dar-te as boas-vindas e quero que possamos agora orar. Vamos entrar na presença do Senhor, vamos pedir a bênção do Senhor para este ensino que hoje o Senhor tem preparado para nós. E hoje nós vamos falar vamos dar continuidade àquilo que falámos na semana passada e, como eu disse a semana passada, nós terminámos dizendo que hoje iríamos falar então das profecias que estão, de alguma forma, já profetizadas pelos profetas e que terão que acontecer antes que Jesus possa voltar. Então vamos ver exatamente quais são essas profecias e em que momento elas se cumpriram, se cumprem ou se cumprirão. E é isso que nós vamos ver agora no dia de hoje e na próxima quarta-feira. Vamos ver então quais são essas profecias que têm a ver principalmente com Israel e com a Igreja do Senhor Jesus. São os dois sinais que Deus colocou no mundo relativo à sua segunda vinda, são Israel e a Igreja do nosso Senhor Jesus. Mas vamos orar e vamos pedir ao Senhor a sua bênção para este estudo, que eu creio que vai ser de grande edificação para ti e que o Senhor vai seguramente esclarecer muitas das tuas dúvidas, muitas das tuas questões
E se puderes também e quiseres, podes colocar a tua dúvida, a tua questão nos comentários, que eu durante a semana terei o prazer de poder esclarecer cada uma das vossas dúvidas. Amém? Então vamos orar. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos e vamos orar. Vamos convidar o Espírito Santo a poder ministrar aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Paizinho, é no nome de Jesus que nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, como igreja, Senhor, mesmo em diferentes continentes, em diferentes países, a milhares de quilómetros de distância. Mas, Senhor, graças, Senhor, às redes sociais, em especial ao Facebook, nós podemos estar juntos, possamos estudar a palavra de Deus juntos e podemos, Senhor, crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, eu abençoo os meus irmãos que me veem agora. Abençoo não só os que me veem em direto, mas também aqueles que me vão ver e que vão ouvir a Tua palavra através da gravação que vai ficar, Senhor, registada, gravada na página do Facebook da Embaixada Cristã. Senhor, eu oro, usa, Pai, este ensino. Ó Deus, confirma no coração dos meus irmãos, para que nós possamos, Senhor, não ser mais ignorantes, ó Deus, mas possamos ser sábios e conhecedores da Tua palavra. A Tua palavra diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E é isso que eu te peço agora, Senhor, que nos ensines através do Teu Espírito Santo, que já está conosco, que já está em nós. Ó Senhor, nós oramos e nós te agradecemos. Para a glória do Senhor oramos. Amém e em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Então, bem-vindos aos meus queridos irmãos que se juntaram a nós durante o tempo que estávamos a ter este momento, esta palavra de oração. Muito bem, então, entrando agora propriamente dita na aula de hoje, eu vou falar sobre as profecias que foram profetizadas, as quais têm que acontecer antes de Jesus voltar. A palavra de Deus diz em Atos, capítulo 3, verso 21, nós lemos isso na semana passada, lemos que a palavra de Deus diz que os céus vão reter Jesus, até que tudo o que foi profetizado pelos santos profetas venha a acontecer, venha a ser cumprido nesta terra. Então nós percebemos que uma das principais razões de Jesus ainda não ter voltado é exatamente a necessidade do cumprimento das profecias. Assim está escrito e assim o Senhor disse que passarão céus e terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, elas não passarão. Amém? Então, vamos ver hoje, relativamente a Israel, quais são as profecias que foram profetizadas e vamos fazer uma análise para perceber se elas já foram cumpridas, se elas estão a ser cumpridas ou se elas ainda vão ser, daqui nos próximos anos, a ser cumpridas. Ok? Então, irmãos, em primeiro lugar, eu chamo a vossa atenção e peço que os irmãos possam abrir a vossa Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 21. E nós vamos ler aqui as palavras de Jesus relativamente a Israel. E eu quero te dizer, antes de lermos as Escrituras, que Deus colocou Israel no mundo como um sinal para o mundo e um sinal para, principalmente, nós entendermos, discernirmos os tempos relacionados com a vinda do Senhor Jesus. Tanto a primeira como a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, Israel, ele é esse sinal profético, é como que, um sinal para que o mundo possa entender o tempo de Deus e o cumprimento das profecias e das promessas de Deus para esta geração e para as gerações que passaram e as que virão, se o Senhor não voltar entretanto, ok? Então, vamos abrir Lucas, capítulo 21, e vamos ler o verso 29 ao verso 33. Amém? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. E ainda lhes propôs uma parábola dizendo: Vede, olhai para a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo,
sabeis por vós mesmos que o verão já está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, Jesus aqui nesta parábola, e repara, Lucas 21 é um dos capítulos da palavra de Deus mais proféticos, em que Jesus fala vários aspectos que hoje nós vamos falar sobre as profecias que tinham que ser cumpridas. E Jesus diz para nós olharmos para a figueira, ok? E quem é a figueira? Irmãos, no contexto bíblico, se tu leres a palavra de Deus e se tu fizeres uma boa e correta exegese do texto bíblico, tu vais entender que a figueira é uma representação de Israel e do judaísmo em especial. Se não reparem, em Marcos 11, Jesus, a Bíblia diz que ele amaldiçoa a figueira e diz que ninguém mais iria comer daquela figueira. O que nós entendemos ao ler todo aquele capítulo é que Jesus ele está a dar um sinal profético aos seus discípulos que estavam lá e viram, assim também como nós. E o sinal profético é que Jesus tinha reprovado Israel e tinha reprovado em especial o judaísmo como o meio para que a salvação pudesse chegar ao mundo e para que o reino de Deus pudesse ser estabelecido em toda a terra. Então, claramente, nós percebemos na Bíblia que a figueira representa Israel e representa também o esforço do homem em agradar a Deus e em poder servir e, de alguma forma, agradar a Deus. Ok? Não foi por acaso que Adão e Eva se esconderam de Deus após o pecado e cobriram a sua nudez com folhas de figueira. Também não é por acaso que a palavra de Deus diz que Jesus ele não é a figueira verdadeira, mas ele é sim a videira verdadeira. Porque a videira, ela representa a igreja, ela representa o reino dos céus e a figueira representa a velha aliança, representa a velha dispensação, aquela que é caracterizada pela lei e pelos sacrifícios e por toda a observância da lei de Moisés, a qual Jesus cumpriu na sua perfeição a quando da sua primeira vinda. Amém, irmãos? Então, Israel, ele é o sinal, um dos sinais que Deus colocou para nós observarmos. Então, muitas profecias que estão relacionadas com a vinda de Jesus estão relacionadas diretamente com Israel. Ok? Então, vamos perceber isso e vamos ver como é que Deus colocou Israel como sinal. Principalmente, sinal referente aos tempos, às eras e ao cumprimento das profecias para que Jesus possa voltar e estabelecer o seu reino em toda a terra. Amém? Então, a primeira profecia, o primeiro sinal que Deus colocou em Israel tem a ver com a destruição de Israel, a destruição do templo, a grande tribulação que Jesus fala em Mateus 24, em Marcos 13 e em Lucas 21, e a dispersão dos judeus pelo mundo e a todos os povos da terra, como está profetizado na palavra de Deus, e até o próprio Moisés, em Deuteronômio, ele profetiza e ele diz que Israel seria espalhado para todas as nações da terra. Então, o primeiro sinal, a primeira profecia que Deus profetizou através dos seus santos profetas ao longo dos tempos tem a ver com essa destruição do templo, com a destruição da nação de Israel e de Jerusalém em especial, da cidade santa. Essa destruição iria ocorrer e os gentios iriam pisar, ocupar a cidade santa de Jerusalém durante um longo período de tempo e os judeus nesse período estariam dispersos em toda a terra, em todas as nações e seriam nessas nações
perseguidos, maltratados e muitas vezes até iriam sofrer duras e mortais perseguições ao longo da história. Como nós sabemos, hoje nós chamamos a isso o antissemitismo, que inclusive existe até o dia de hoje e que caracterizou, e existem momentos na história claros, como a Segunda Grande Guerra Mundial e outros aspectos, a Inquisição Espanhola e outros aspectos em que os judeus foram perseguidos e mortos por essas nações onde eles foram dispersos, onde eles foram espalhados pela terra. Ok? Então, eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia agora e aquilo que nós vamos fazer para termos também uma boa e correta exegese é que nós vamos ler esta passagem profética que está referida em 3 evangelhos, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles referem este momento em que Jesus fala sobre estes acontecimentos. Destruição do templo, destruição de Jerusalém, dispersão dos judeus e a tal grande tribulação que Jesus profetizou que iria ocorrer sobre a nação de Israel. Ok? Então, o que é que eu vou pedir aos irmãos para fazerem? Eu peço para abrirem a vossa Bíblia em Mateus. Se puderem, abram também em Marcos e em Lucas, para poderem comparar as diferentes passagens, para podermos entender de uma forma mais objetiva e também mais verdadeira e assertiva aquilo que Jesus estava a ensinar e a profetizar para nós. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ler Mateus 24, ok? E eu quero falar então sobre esta profecia que tem a ver com a destruição do templo, ok? Não se esqueçam que Jesus, ele próprio, profetizou que o templo seria destruído, inclusive a acusação que levou Jesus à crucificação foi exatamente as testemunhas dizerem que o tinham ouvido dizer que ele iria destruir o templo e iria reconstruir aquele templo em 3 dias. Então, Jesus de facto falou isso, Jesus mencionou a destruição do templo e que ele iria reconstruir esse templo em 3 dias e no momento em que Jesus está perante o Sinédrio, no momento em que Jesus está a ser julgado, a Bíblia diz-nos que essa foi a principal acusação que os seus acusadores disseram, a qual foi passível de crucificação, porque qualquer blasfémia contra o templo, qualquer palavra de destruição contra o templo era tida como pecado de morte e a pessoa que o fizesse, ele era imediatamente condenado à morte por causa da santidade do templo e do símbolo que o templo tinha naquela altura como o lugar onde a presença de Deus estava. Ok? Então, vamos ler. Eu vou ler então o verso 1 e o verso 2 de Mateus 24 e depois o verso 1 e 2 de Marcos, capítulo 13, e vou ler depois o verso verso 5 e 6 de Lucas 21, ok? Então eu vou ler, se quiseres podes ouvir, mas se puderes abrir e confirmar na tua palavra, seria bom, está bem? Então vamos lá. Primeiro, diz assim Mateus 24, 1 e 2. Ora Jesus, tendo saído do templo, ia retirando-se, ok? Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Ok? Então em Mateus 24, Jesus, ele diz assim, olha, vocês estão a ver isto, estão maravilhados com isto, mas eu quero-vos dizer que tudo isto vai ser destruído. Em Marcos 13, 1 e 2 diz assim, quando saiu do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios. Ao que Jesus lhe disse, vês estes grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E agora Lucas capítulo 5, que é a mesma passagem, vamos ler o que Jesus disse. E falando-lhe alguns a respeito do templo, como estava ordenado de formosas pedras e dádivas,
Disse ele: quanto a isto que vedes, dias virão em que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Ok? Então, aqui nós percebemos claramente, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, que o templo seria destruído. Foi uma profecia de Jesus e nós sabemos hoje, pela história, e em especial pelo historiador que hoje é uma referência, ou até mesmo a maior referência histórica, arqueológica que existe do tempo de Jesus, que é o historiador Josefos. Josefos, ele era judeu, ele nasceu no ano 36, salvo erro, da era cristã, e ele morreu no ano de 103, salvo erro, da era cristã. E Josefos, ele trabalhava para o imperador romano como historiador, e ele registou muita da história de Israel, daquele período de tempo em que ele viveu, que foi desde o início do primeiro século até ao final desse primeiro século. Ok? Então, segundo o historiador Josefos, o templo foi destruído no ano 70 da era cristã. Nós sabemos que o segundo templo, chamado Templo de Zorobabel, que depois foi ampliado pelo rei Herodes, o Grande, nós sabemos que esse templo que existia no tempo de Jesus, o templo onde Jesus foi, o templo que Jesus disse que era a casa do seu Pai, o templo onde ele expulsou os vendedores, como diz a Bíblia, que ele expulsou os vendedores do templo, derribou as mesas dos cambistas. A Bíblia diz que Jesus, ele ensinava nesse mesmo templo, e muitas vezes Jesus, ele se referiu àquele templo como o lugar onde a presença de Deus estava. Então, esse templo, a Bíblia diz-nos que ele iria ser destruído, e a palavra histórica de Josefos diz e atesta que no ano 70, mais propriamente no dia, salvo erro, 8 de agosto, algo assim, do ano 70 da era cristã, o templo de Jerusalém ele foi destruído a quando da invasão romana feita por o general Tito, filho do imperador Vespasiano, um imperador que estava no poder na altura, no ano 70 da era cristã. E este general Tito, filho desse imperador Vespasiano, com apenas 28 anos de idade, ele liderou os exércitos romanos, invadiu Jerusalém e destruiu a cidade e também destruiu o templo de Jerusalém, o templo chamado Templo de Zorobabel, o segundo templo reconstruído após o cativeiro da Babilónia. Ok? Então, nós aqui percebemos que essa profecia já foi cumprida. Então, não há dúvidas, é um registro histórico que está devidamente comprovado que o templo que existiu já não existe e foi destruído no ano 70, cerca de 40 anos após Jesus ter dito que não ficaria pedra sobre pedra. E foi o que literalmente aconteceu, irmãos. A Bíblia diz que o templo ele não só foi destruído, mas que todas as pedras que compunham o templo, elas foram voltadas, elas foram derrubadas, porque Josefos diz que entre as pedras do templo estava ouro. E os romanos, com o desejo de conseguirem o maior saque possível, eles derrubaram todas as pedras com a busca desse ouro que estava sobre, ou dentro, ou entre essas pedras. Por isso, o templo era uma construção fabulosa, ao ponto dos discípulos chamarem Jesus e dizerem: Jesus, olhem para isto, olhem para esta construção tão bela, tão rica, tão maravilhosa. Então, de facto, esta profecia ela foi cumprida. Agora, exatamente em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, é onde Jesus
ele não só profetiza sobre a destruição do templo, mas ele também profetiza sobre o fim da velha aliança, que acaba por ser concluída com a destruição do templo, porque para a observância do judaísmo o templo era algo essencial, inclusive das 613 leis que um judeu praticante tem que cumprir. Das 613 leis, repara, não são 10 mandamentos só, são 613 leis, grande parte delas só poderá ser cumprida na presença do templo. Então, o que é que aconteceu? Jesus, ele profetizou a destruição do templo. Para quê? Para dar início à nova aliança. Para dar início a um novo tempo que seria chamado o tempo da graça, em que o templo já não seria feito de pedra, de construção, mas seria o próprio corpo de Jesus ressurreto e manifesto na sua igreja, que hoje é o templo, o santuário do Deus vivo. Paulo, na sua teologia, Paulo apresenta o templo de Deus não como o velho templo de Salomão, ou de Zorobabel, ou de Herodes, mas Paulo, ele nos apresenta, nós, Igreja de Cristo, nos apresenta como pedras desse templo que existe hoje numa dimensão espiritual e revelado através da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, aqui Jesus ele profetiza sobre a questão do templo, mas não só. Jesus profetiza também o porquê do templo ser destruído, e Jesus, ele inclusive diz que a quando da destruição do templo seria então a chamada grande tribulação, que iria viver todas aquelas pessoas que viviam naquela altura, naquele século, naquele primeiro século, elas iriam passar por essa grande tribulação, que seria o quê? O final da velha aliança e o início da nova aliança. Ok? E nesse período de transição, então, a igreja iria, essa chamada igreja primitiva, iria passar então essa grande tribulação juntamente com os judeus religiosos que rejeitaram Jesus e que, de alguma forma, crucificaram Jesus e, de alguma maneira, também rejeitaram Jesus como o Rei, o Messias que Deus enviara para a salvação deles e da nação de Israel. Ok? Então, irmãos, vamos agora ver a pergunta dos discípulos, porque para tu entenderes a resposta de Jesus tens que entender a pergunta. Porque Jesus, no capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos e capítulo 21 de Lucas, Jesus, ele profetiza em resposta aos discípulos. Então, para eu entender a resposta, eu tenho que entender a pergunta. Vamos então ver a pergunta dos discípulos. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim: estando ele sentado no Monte das Oliveiras, verso 3 de Mateus 24. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas. Quais coisas? As que Jesus tinha acabado de dizer lá no templo. Nomeadamente, a destruição do templo. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ok? Entenderam? Então, agora aqui, antes de nós lermos Marcos e Lucas, eu quero esclarecer aqui algo interessante. Que muitas vezes a palavra de Deus é mal interpretada porque a tradução que nós temos, ela não é inspirada. O que é inspirado é o texto original. A tradução é uma tentativa para que eu e tu, que não conseguimos ler a língua original, possamos entender o melhor possível a mensagem da palavra de Deus. Mas nós não podemos ignorar que a tradução foi feita por homens e a tradução, em alguns casos, tem alguns erros. Ok? A Bíblia não tem erros, mas as traduções, elas têm erros porque foram exatamente feitas por homens. Ok? E esses homens que traduziram não foram inspirados para traduzir.
ok, a inspiração da Bíblia foi apenas feita por Deus para escrever. No caso, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego e algumas partes em aramaico. Então, irmãos, o que é que eu chamo a atenção aqui para vocês? É exatamente esta palavra mundo que está aqui em Mateus 24. A palavra mundo aqui, se tu fores a uma Bíblia grega e se tu fores ver o texto original ou textos mais antigos que existem, a palavra mundo aqui é a palavra aion. Os gregos eles tinham duas palavras principais para mundo. Tinham a palavra cosmos, que é a palavra que hoje nos dá a nós a palavra cosmovisão, cosmologia, e a palavra cosmos ela tem a ver com o mundo físico, o mundo Terra, planeta Terra, que é o cosmos. Mas o mundo aion, na linguagem grega, ela deverá ser traduzida não como mundo, cosmos, mas deverá ser traduzida por era, por tempo, período ou época. Então, o mundo cosmos é o mundo físico, os céus e a terra. Mas o mundo aion é o mundo ideológico, é o mundo filosófico, é a era, é o tempo, é o período, é a época que se estava a viver. Então, se nós formos ao original grego, nós vamos perceber que aquilo que Jesus estava a falar não era do fim do mundo planeta, fim do mundo cosmos, mas fim do mundo era. O que Jesus estava a dizer ou melhor, o que os discípulos estavam a perguntar era qual era o sinal que Jesus lhes estava a dar para o fim daquela era, daquela época. Como eu disse há pouco, o fim da velha aliança e o início da nova aliança. Ok? E repara, quando Jesus disse isto, ele ainda não tinha morrido, ele ainda não tinha ressuscitado. Então eles ainda estavam a viver na velha aliança, na aliança da lei, na aliança dos mandamentos. Ok? Então eu quero que tu entendas bem isto, para tu perceberes que Jesus não está em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, Jesus não está a falar do fim do mundo. Ele está a falar do fim daquele período, daquela era que era caracterizada pela velha aliança. Ok? E isso é mostrado em Marcos e Lucas. Vamos ver. Olha o que diz a mesma passagem em Marcos. Marcos 13, verso 3. Diz assim: Depois, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André, aqui Marcos ele é mais específico, ele inclusive diz o nome dos discípulos que realmente perguntaram a Jesus. E ele diz assim, perguntaram-lhe em particular e disseram: Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então aqui ele já não fala em fim do mundo. Aqui ele está a falar do quê? O que é que vai acontecer, quando vai acontecer aquilo que tu disseste lá embaixo no templo e que sinal haverá quando tudo isso estiver a acontecer. Agora, o que é que Jesus disse, irmãos? Temos que ler o início do capítulo. O que é que Jesus disse? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus está a profetizar o fim do templo, ele está a profetizar o fim do judaísmo como o meio pelo qual Jesus iria estabelecer o reino de Deus na terra. Ok? Estão a entender-me? Então, vamos ver Lucas. Vamos ver Lucas para não haver dúvidas. Lucas 21:7 diz assim: E perguntaram-lhe então, Mestre, quando, pois, sucederão estas coisas e que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Então, em Lucas, mais uma vez, não é citada nem a vinda de Jesus, nem o fim do mundo. Então, é importante tu perceberes que eles estavam a questionar Jesus sobre aquilo que ele tinha perguntado. E vocês fazem uma pergunta legítima, e eu também a faço, que é, porquê que eles não perguntaram logo a Jesus, no templo, a resposta a esta pergunta no templo? Já que Jesus olhou para eles e disse, olha, não ficará pedra sobre pedra, tudo isto vai ser destruído, porquê que eles não perguntaram logo ali e disseram assim, Jesus, então, quando é que isso vai acontecer? Será que é amanhã? É daqui uma semana? É daqui a um ano?
Porquê é que eles não perguntaram? Porquê é que a Bíblia diz que eles perguntaram só no Monte das Oliveiras? E mais, em particular, diz a Bíblia em Marcos, e diz que foi lá bem longe. Irmãos, a resposta é óbvia. A resposta é óbvia. Porque se eles perguntassem ali no templo, eles corriam o risco de serem mortos naquele mesmo momento. Porquê? Porque só o falar mal contra o templo, só o mencionar a destruição do templo, o castigo era a morte. Então, quando Jesus disse que o templo seria destruído, eles calaram-se, eles não disseram mais nada, mas em particular eles perguntaram a Jesus quando é que isso iria acontecer. Quando é que essa profecia iria acontecer. Ok? Então, irmãos, estão comigo, estão a entender? Agora, irmãos, aqui fala em Mateus da vinda. Eles dizem que sinal haverá da tua vinda e do fim do Aion, do fim desta era. Agora, o que tu tens que entender aqui, vinda, é que não está a falar da segunda vinda. Ok? Jesus, ele virá a segunda vez, visivelmente. Mas Jesus, ele desde que subiu ao céu, ele já veio algumas vezes. Olha, ele veio a Paulo, na estrada de Damasco. Ele veio a João, na ilha de Patmos. Ele veio a Israel, aqui, no ano 70, para destruir o templo, entre aspas, através do exército romano. Então, esta expressão vinda, eles não estavam a falar da segunda vinda, até porque eles não sabiam que ia haver uma segunda vinda. Eles pensavam que Jesus iria estabelecer o seu reino naqueles dias. Então eles não estão a falar da segunda vinda, que hoje nós chamamos segunda vinda. Eles estavam a perguntar quando é que Jesus viria para reconstruir o templo. Porquê, irmãos? Porque a palavra de Deus nos diz, e se tu abrires em João capítulo 2, verso 19, Jesus diz, categoricamente, e os discípulos já tinham ouvido isso, Jesus diz assim, respondeu-lhes Jesus, derribai este santuário, este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Então, os discípulos já sabiam que Jesus iria reconstruir o templo. Eles não sabiam era quando é que o templo, aquele, iria ser destruído. Então, quando eles encontraram Jesus lá no Monte das Oliveiras, sozinho, sem o perigo de serem presos e mortos pelos soldados do templo e pelos sacerdotes do templo, então eles perguntaram, que sinal haverá, primeiro, da destruição do templo, e da tua vinda para reconstruir o templo. Entendem? Então, aqui, irmãos, nesta profecia, a Bíblia não está a falar da segunda vinda de Jesus, e são outras profecias, não aqui, porque, repara, os discípulos nem sabiam que ia haver uma segunda vinda. Eles ainda não tinham entendido nem a primeira, quanto mais naquela altura eles entenderiam uma segunda vinda. O que eles estavam preocupados é em saber quando é que ele viria para reconstruir o templo, tal como ele disse em João 2, capítulo 2, verso 19. Ok? Então, irmãos, vamos agora entender aqui algo, ok? Que nos vai ajudar também a entender outro conceito que é muitas vezes mal entendido, ok? Então, vamos ver agora e vamos perceber, eu penso que já li Lucas, sim, Lucas capítulo 21, verso 7, também relativamente à questão da destruição do templo. E repara, Lucas e Marcos, como eu já disse, não mencionam nem vinda, nem destruição do mundo, ok? Só Mateus, ok? Então, o que eu quero que tu entendas aqui é que nós não podemos usar Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 para, digamos assim, entender a segunda vinda de Jesus. Então, nós temos que usar esta profecia para entender o que já aconteceu lá no primeiro século, que Jesus profetizou. Ok? Então, vamos continuar. Então, o segundo aspecto que Jesus menciona é essa tal tribulação, essa grande tribulação que Jesus menciona aqui. Vamos ler agora Mateus 24, 15. Mateus 24, 15. Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, diz Jesus, quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação. Então ele está a falar aqui de uma profecia de Daniel. Ele está a dizer assim, quando vocês virem o que Daniel profetizou, que no lugar santo, irmãos, o que era o lugar santo? Jerusalém, a cidade santa, e em especial o quê? O templo. Ele está a dizer aqui, olha, quando vires
o cumprimento da profecia de Daniel. Que é o quê? Os gentios entrarem em Jerusalém e no templo. Ok? O que Jesus está a referir-se aqui é ao momento em que os romanos entrariam no lugar santo. E eles não podiam entrar. Não sei se tu sabes, mas o templo, só os judeus é que podiam entrar no templo. Os gentios não podiam entrar. Então, irmãos, Jesus diz, quando depois virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação. Abominação, que é o gentio no lugar santo, e a desolação porque ele entrou para destruir o lugar santo. Predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, lá está, Jesus está a falar da linguagem profética, ele não está a falar aqui algo literal, ele está a usar uma expressão profética, uma linguagem profética, simbólica, ok? E ele diz assim no verso 16, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Repara, Jesus está a falar da grande tribulação e ele está a falar para os judeus. Ele não está a falar para os portugueses, não está a falar para os angolanos, ele não está a falar para os brasileiros, para os costarricanos, ele não está a falar para os chineses, ele está a falar para os judeus. Entendes? E é isso que eu vou-te provar e vou-te mostrar que a grande tribulação de que Jesus falou não é para o mundo, mas era para os judeus. Ok? Vamos ver. Então diz assim, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver no eirado não deixa para tirar as coisas da sua casa, quem estiver no campo não volta atrás para apanhar a sua capa, mas ai dos que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porquê? Uma mulher grávida ou com um bebê de colo tem muita dificuldade em fugir. Ok? E diz assim, orai para que a vossa fuga não aconteça ou não suceda no inverno. Porquê? Frio, neve, dificuldade em poder correr. E repara a seguir o que é que ele diz. E no sábado. Então, Jesus está a dizer, orai para que esse dia, o dia em que a destruição vai chegar a Jerusalém e ao templo, orai para que não seja no sábado. Então ele não está a falar para nós. Ele está a falar para os judeus. Porque os judeus é que guardam o sábado. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, olha o que é que ele diz. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem jamais haverá. Então Jesus, irmãos, isto é muito importante. Tu tens que ouvir o que eu estou a dizer, meu querido, para que não haja mais engano. A palavra de Deus diz que Jesus ele está a dizer que virá uma grande tribulação sobre Israel, sobre a Judeia, sobre aquela geração. E ele diz que nessa tribulação, segundo Daniel, os gentios vão entrar na cidade santa, vão entrar no próprio templo e vão destruir o templo. Qual foi a pergunta dos discípulos? Que sinal haverá da destruição do templo? Ok? Estão comigo? Então, olha o que é que Jesus diz. Não haverá uma tribulação tão grande. Não houve, nem haverá jamais. Então quer dizer que Jesus está a dizer que depois daquela tribulação que aconteceu, não haverá outra maior que aquela. Por isso é que Jesus diz a grande tribulação. Ok? Estão comigo, irmãos? Vamos ver agora Marcos. Amém? Para entender um pouco melhor, vamos ver Marcos. Marcos 13, 14. Vamos ler. Diz assim. Ora, quando vós virdes a abominação da desolação estar onde não deve estar, lá está. Aqui Marcos ele já refere a profecia de Daniel com umas palavras ligeiramente diferentes. Ele diz assim, quando vocês virem a abominação a estar onde não deve estar, onde é que não deve estar? No templo. Ok? Quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. E quem estiver no eirado não deixa. Nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volta atrás para buscar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, pois, para que isso não aconteça no inverno. Porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, qual nunca houve. Desde o início da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Irmão, Jesus ele diz, nem jamais haverá. Não houve,
nem haverá. Vamos ler agora Lucas. Vamos lá, Lucas 21, verso 20. Olha o que diz, Lucas 21, 20. Agora presta atenção, Lucas. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Mateus foi escrito, o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Há muita coisa que Mateus cita que não explica. Porquê? Porque o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus e os judeus eles já entendiam muitas coisas que Mateus, que também era judeu, escreveu. Como esta questão, por exemplo, profética que estamos aqui a falar. Marcos também. Marcos foi muito apoiado, se tu reparares, Marcos e Mateus, eles são muito próximos. Mas Lucas foi escrito por um gentio. Lucas não era judeu. E Lucas escreveu o Evangelho para quem? Para Teófilo. Um não-judeu, um gentio. Então Lucas ele teve que dar muitos mais detalhes para tu e eu, que não somos judeus, podermos entender o que Jesus estava a dizer. Perceberam? Então, é muito importante nós lermos Lucas. Mais do que Mateus e Marcos, Lucas ele vai nos explicar muito melhor o que é que realmente Jesus estava a dizer. Então vamos ler a mesma passagem, mas em Lucas. Vamos ler. Lucas 21, 20 diz assim: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos... Lucas, vou ser sincero, eu gosto de Lucas. Porque Lucas ele vai direto logo ao assunto. Ele diz assim, ele não cita Daniel. Porque eu não conheço Daniel. O gentio não conhece Daniel. Ele vai direto ao assunto. Ele interpreta Daniel. Entenderam? Ele interpreta Daniel, o profeta Daniel. E ele diz o quê? Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. A palavra que Daniel usou. Ok? Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E os que estiverem dentro da cidade, qual cidade, irmãos? Lisboa? Luanda? Rio de Janeiro? Qual cidade? Está lá, Jerusalém. Entenderam, irmãos? Então, os que estiverem dentro da cidade, saiam. Fujam. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Agora vê o verso 22, irmãos. Verso 22, ele revela o porquê da grande tribulação. E mais, revela o autor da grande tribulação. Que esta agora, irmãos, é que, muito sinceramente, vai anular muita coisa, muita teoria aí que não tem nada a ver com a Bíblia. Ok? Olha o que diz a Bíblia. Verso 22. Leia na tua Bíblia. Lucas 21, 22. Porque dias de vingança são estes. Então, Lucas diz que a grande tribulação que Mateus e Marcos citam são dias de vingança. Dias de vingança. E que vingança é esta, irmão? Vingança de quê? Irmãos, Jesus contou várias parábolas. Uma delas foi a parábola chamada a parábola dos lavradores maus, em que Jesus, de uma forma, digamos, simbólica, ele diz que ele iria vir, iria destruir a cidade, iria destruir o templo, porque eles rejeitaram a pedra angular. A Bíblia diz que os edificadores rejeitaram a pedra angular, o alicerce, que é Jesus Cristo. E por causa disso, Deus iria quê? Vingar a morte de Jesus. Entendes o que eu estou a dizer, irmão? Então, a grande tribulação não é a ação do diabo contra a igreja. Irmãos, isto não faz sentido. Mais à frente nós vamos perceber onde é que essa teoria apareceu. Mas, biblicamente, a grande tribulação são dias de vingança de Deus. Como está escrito nas parábolas que Jesus falou contra os judeus. Por isso é que os judeus o odiavam. Entendeste o que eu estou a dizer? Amém, irmãos? Está claro? Então vamos lá. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Lá está. A destruição do templo, a destruição de Jerusalém, tinha que acontecer para que aquilo que estava escrito fosse cumprido. E o que é que estava escrito? Que Jesus iria ressuscitar, iria reconstruir o templo, que não seria mais feito por mãos humanas, mas seria a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém, meus irmãos? Entenderam? Então, vamos continuar. Verso 23. Aí ele volta a dizer o que os outros disseram. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande tribulação, grande angústia sobre a terra. Qual terra, irmãos? Aquela terra. Israel, Jerusalém. E ira contra o quê? Este povo. A ira de Deus não é contra o mundo, era contra aquele povo. Tal como Jesus profetizou. Então, irmãos, vamos aqui fazer um resumo. A grande tribulação que Jesus profetizou em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Essa grande tribulação não é para o mundo, não é para a igreja, não é para as nações, não é a ação do anticristo contra a igreja. Não, segundo a profecia de Jesus e fazendo uma exegese correta, a grande tribulação é o castigo de Deus aos judeus. A ira de Deus, a vingança de Deus aos judeus. E é para pôr um ponto final na velha aliança e o nascimento da nova aliança, que é aqui a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, repara uma coisa, não podiam existir dois caminhos. Enquanto havia templo, as pessoas podiam ser salvas com a sua fé em Jesus ou na observância da lei. Porque quem estabeleceu a lei? Quem foi? Foi Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus estabeleceu o novo e vivo caminho. Entendeste? Agora, para que Deus estabelecesse o novo caminho, que é Jesus o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para que Jesus se tornasse o único caminho, o velho caminho tinha que quê, irmãos? O velho caminho, o que é que tinha que acontecer ao velho caminho? Tinha que quê? Diz comigo. Tinha que ser destruído. Percebeste então porque é que Jesus profetizou a grande tribulação? E realmente, irmão, foi a maior tribulação. Porque na Babilónia eles tiveram, acho que foi 70 anos no cativeiro. Mas depois deste episódio eles tiveram quase 2000 anos em cativeiro. Entendes o que eu estou a dizer, irmão? Então, a grande tribulação profetizada por Jesus não era para o mundo, mas sim para os judeus como castigo pela rejeição do Messias. E para pôr um ponto final, para pôr um fim à velha aliança. Só pode existir um caminho para a salvação. Amém? Então, irmãos, rapidamente, vamos abrir. Eu quero que tu abras porque pode haver alguma dúvida. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 21. Repara, Mateus 24, Jesus profetiza e explica a profecia. Mas Mateus 21, que é exatamente antes, Jesus ele conta esta parábola, uma das muitas parábolas que ele fala sobre a ira de Deus, a vingança de Deus sobre os judeus que rejeitaram Jesus. Ok? Vamos ver. Vamos lá então, Mateus 21. Mateus 21 e vamos ler o verso 33 a 46. Muito rapidamente, vamos lá, Mateus 21, verso 33 em diante. Eu vou ler e os irmãos vão ouvir e vão acompanhar nas vossas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: ouvi outra parábola, diz o Senhor Jesus. Havia um proprietário que plantou uma vinha e circundou-a com um muro e construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, agarrando os servos, feriram a um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Aqui Jesus está a falar do quê? A vinha, quem é a vinha? A vinha é o reino dos céus. A vinha é o quê? É o reino dos céus. E Jerusalém é o quê? O lugar onde a vinha foi plantada. Ok? O lugar onde o reino dos céus seria manifesto. Agora, os lavradores, quem são os lavradores? São os judeus. Deus deu o reino dos céus a quem? Aos judeus. Mas diz o quê a Bíblia? Diz que Deus mandou os primeiros servos. Olha os primeiros servos. Chegando o tempo dos frutos, enviou os primeiros servos aos lavradores para receber os frutos. Os lavradores, agarrando os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Irmãos, os primeiros servos quem são? São os profetas. Os profetas que Deus enviava, Isaías, Jeremias,
Ezequiel, etc., foram profetas que Deus mandou para recolher os frutos. Mas Israel o que é que fez, irmãos? O que é que os judeus fizeram? Mataram os profetas. Entendes o que eu estou a dizer? Então, vamos continuar a ler. Verso 36. Então enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. Então Deus voltou a enviar mais profetas, e eles continuaram a rejeitar e a matar os profetas. E no verso 38 diz, mas os lavradores, ou melhor, verso 37 diz, por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo, respeitarão o meu filho. Então aqui Jesus está a falar de quem? Dele próprio. Ele está a dizer assim, olha, o Senhor, o nosso Deus, Ele enviou os profetas, vocês mataram. Deus enviou o seu filho. E o que é que eles fizeram com o filho? Lê a Bíblia, 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram para si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Assim agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Então Jesus pergunta aos judeus, olha, agora quero-vos fazer uma pergunta. Quando o senhor da vinha voltar, o que é que ele vai fazer àqueles lavradores maus que mataram os profetas e mataram o filho? Resposta, olha o verso 41. E responderam-lhes eles, destruirá de maneira horrível a esses infames e arrendará a vinha a outros lavradores que no devido tempo lhe enviem os seus frutos. Verso 42. E disse Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular? O Senhor fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. E procuraram fazer o quê, irmãos? Lê lá aí na tua Bíblia. Procuraram prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta. Então, irmãos, nesta parábola Jesus está a dizer o quê? Jesus está a dizer que a consequência deles terem morto Jesus, o Filho e os profetas, a consequência seria o quê? A destruição daqueles lavradores maus. Quem eram os lavradores maus? Os judeus. Então, por isso, Lucas diz dias de vingança, dias da ira de Deus. Percebeste, irmão, agora? Então, a grande tribulação não era algo que o diabo ia fazer, mas era algo que Deus iria fazer, como Jesus profetizou. E há outras parábolas. Há uma outra que diz, que Jesus conta e que diz que a cidade seria destruída. A cidade desses maus lavradores, desses maus servos. Ok? Então, o que é que nós percebemos aqui? Está claro. Está muito claro. A grande tribulação que Jesus falou era para os judeus. Geograficamente, Jesus falou termos como Jerusalém, Judeia, montes, fugir. Repara, se fosse algo inimigo, Jesus não tinha dito para fugir. Jesus tinha dito o quê? Enfrentar. Orar. Entendes o que eu estou a dizer? Ele não disse que a igreja iria avançar e o inimigo ia recuar. Então, a grande tribulação aqui, irmãos, não é a ação do diabo, como muitos pensam. A grande tribulação é a destruição de Deus vinda sobre Israel, vinda sobre os judeus, vinda sobre o templo que eles idolatravam, que eles fizeram casa de negócio, como Jesus próprio expulsou os vendedores do templo. Então, irmãos, é muito claro, não há dúvida sobre esta interpretação que nós estamos aqui juntos a ter e esta exegese do texto bíblico. Ok? E em último lugar, o último aspecto da profecia que Jesus fala nestes 3 capítulos de Mateus, Marcos e Lucas, é a dispersão dos judeus pelo mundo. Ok? Então agora vamos ver, para terminar, vamos ver então este último aspecto que também, como vocês sabem, já aconteceu.
Então vamos ver. A dispersão dos judeus pelo mundo, vamos ver verso 29 de Mateus 24. Vamos ler, diz assim. Verso 29, ok? Diz assim. Logo depois desta tribulação, então esta tribulação vai ser o quê? A destruição do templo, ok? E os romanos a entrarem e a destruírem tudo, como Joséfos escreveu e documentou que aconteceu no ano 70, 40 anos depois de Jesus ter dito estas palavras, a Bíblia diz que logo depois desta tribulação, repara, escurecerá o sol, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então Jesus diz que, em Mateus, irmão, vamos lá com calma, Mateus está a escrever para quem? Para quem é que Mateus, quem é o público-alvo do Evangelho de Mateus? Eu já repeti e volto a dizer, para os judeus. Então Mateus não tinha que interpretar. Os judeus já sabiam quem é, a quem é que a profecia, a quem é que o símbolo profético está-se a referir. Agora, tu e eu, que não somos judeus, não sabemos. Ok? Vamos ver agora Marcos. Marcos 13, 24. Vamos ver se Marcos nos dá mais alguma pista. Marcos 13, 24 diz assim, mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz e as estrelas cairão do céu e os poderes que estão nos céus serão abalados. Então Marcos praticamente diz mais ou menos a mesma coisa que Mateus. Até porque se pensa que Marcos ele escreveu na sequência do Evangelho de Mateus. Ok? Muito bem. Então vamos ver agora Lucas. O nosso amigo Lucas. Vamos ver se Lucas nos explica mais alguma coisa. Lucas, ele está a escrever para quem? Para os gentios. Ok? Então vamos ver. Lucas 21, 24. Diz assim. E cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. Então Lucas aqui já explica, numa linguagem direta, o que é isso do sol se escurecer, a lua se escurecer e as estrelas caírem. Ele está a dizer o quê? Ele está a dizer que cairão ao fio da espada, quer dizer que os judeus vão ser mortos. Irmãos, e Joséfos diz que mais de 1 milhão de judeus, mais propriamente ele diz no seu livro A História de Israel, ele diz lá que 1.100.000 judeus foram mortos naquele dia, no dia em que os romanos entraram em Jerusalém. 1.100.000 judeus. Praticamente toda a cidade foi morta. Ok? Agora, vamos continuar. Diz lá, então, Lucas diz, verso 5, verso 25. Verso 25, ok? Diz assim, e haverá sinais no sol. Lá está. Agora Lucas, ele usa aquilo que Jesus disse. Mas ele explicou antes. Porque senão nós não iríamos entender. Então o que é que ele diz? E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lá está. Ele volta a citar o que Marcos e Mateus disseram. Só que Marcos e Mateus, eles não interpretaram como Lucas fez. Porque Lucas está a escrever para quem? Para um não-judeu. Entenderam? Então vamos lá. Vamos ler agora tudo seguido. E cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos e Jerusalém será ocupada, será pisada pelos gentios até o tempo deles seja completo. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Irmãos, aqui estamos a falar de uma linguagem profética. Não está aqui... Jesus não está a falar do sol, não está a falar da lua, não está a falar das estrelas. E há uma das regras da hermenêutica que é a lei da primeira menção. Sempre que eu quero interpretar um texto profético, eu tenho que entender quando é que é a primeira vez que a Bíblia cita esse texto profético. Porque essa primeira menção, ela vai nos orientar na interpretação de todas as vezes que aquela expressão, palavra... é referida nas Escrituras. Então eu estive a investigar, irmãos, e eu estive a investigar quando é que é a primeira vez que o termo Sol, Lua e Estrelas é associado a Israel. Porquê? Porque nós estamos a falar que Jesus está a falar para Israel.
Então o que é que eu descobri, irmãos? Descobri que em Gênesis capítulo 37, vamos abrir, Gênesis 37, bora lá. Gênesis 37, a palavra de Deus já fala do sol, da lua e das estrelas como um sinal profético de Israel. Vamos ver. Gênesis 37, verso 9 a 10. Diz assim, Gênesis 37, 9 a 10 diz assim: Teve ainda José outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo: Tive outro sonho, eis que o sol, a lua e as estrelas, 11 estrelas, se inclinavam perante mim. Então, José tem um sonho com sol, lua e estrelas. Agora, Jacó, o pai de José, Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, ele era profeta. E ele interpreta o sonho de José. Olha o que diz o verso 10. Lê comigo, verso 10. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: Que sonho é esse que tiveste? Viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti. Então, irmãos, aqui claramente Jacó percebeu que José não estava a falar do sol, da lua e das estrelas. José estava a falar de quem? De Israel. Jacó, a mãe e os irmãos. Israel, a nação de Israel. Irmãos, então o que Jesus está aqui a dizer? Jesus está a usar a mesma terminologia profética que José e Jacó usaram em Gênesis. O que Jesus está a dizer não é que o sol vai se escurecer, não é que a lua vai deixar de dar a sua luz, não é que as estrelas vão cair. Irmão, todos nós hoje já sabemos que as estrelas não podem cair, irmãos, porque as estrelas são como o sol, não podem cair. Entenderam o que eu estou a dizer? O que Jesus estava a dizer era que Israel iria perder o seu brilho. Israel iria perder a sua luz. Israel iria deixar de ser uma nação. Israel iria ser o quê? Dispersa pelo mundo. Por isso é que Lucas diz. Lucas diz o quê? Vamos ler? Vamos lá, verso 24. Cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos e Jerusalém será ocupada pelos gentios. Então, o que Jesus estava a profetizar não era um sinal cósmico, como alguns pensam. O que Jesus estava a profetizar era a queda da nação de Israel como consequência da grande tribulação que ele profetizou que viria sobre Israel. Amém, irmãos? Irmãos, está claro? Hã? Meus queridos, deixem-me dizer uma coisa. Eu sei que existem hoje muitas maneiras de interpretar a Bíblia e eu respeito. E eu até costumo brincar a sério e costumo dizer que nós os dois podemos discordar um do outro e irmos os dois para o céu. Ok? Não precisas de concordar comigo. Ok? Talvez tu e eu, talvez tu como eu, já fomos ensinados que a grande tribulação que Jesus profetizou era algo que iria acontecer no futuro. Oh, meu querido, não há base bíblica para isso. A base bíblica é clara. E Jesus, ele termina, para que não haja dúvidas, Jesus termina. E ele diz algo muito interessante que se cumpriu. Porque ele diz, não passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então, vamos ver. Ok? Olha o que é que ele diz aqui. Olha o que é que ele diz aqui. Verso 34 de Mateus 24. Vamos ler. Verso 34 de Mateus 24. Já no finalzinho, olha o que Jesus diz. Lê lá na tua Bíblia. Verso 34 de Mateus 24. Vamos ver se isto está nos três evangelhos. Se tiver, então é porque Jesus quer ensinar alguma coisa. Vamos lá ver. Mateus 24, 34. Eu vou ler. Diz assim. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Epá! Então Jesus ele está a terminar a profecia a dizer que aquela geração não passaria sem que tudo aquilo acontecesse.
Vamos ver se Marcos diz a mesma coisa. Vamos lá. Marcos 13, 30. Marcos 13, 30. Diz o quê? Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Ok? Então Marcos volta a citar. Agora vamos ver Lucas. Lucas 32, capítulo 21, verso 32. Olha o que diz. Em verdade vos digo, não passará esta geração até que tudo isto se cumpra. Então, irmãos, Jesus, ele não deixou dúvidas. Ele disse que era para aquela geração, ele deu sinais geográficos, ele deu sinais religiosos, ele usou a profecia de Daniel e de Jacó e de José, e ele, inclusive, disse, não passará esta geração. Agora, irmãos, sabes o que é curioso? É que uma geração bíblica é de 40 anos. A geração bíblica é de 40 anos. Jesus disse isto no ano 33 da era cristã. A Bíblia diz que o templo foi destruído e os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro no ano 70. Irmãos, quantos anos passaram desde a profecia até o cumprimento? Passaram menos de 40 anos. Passaram, sendo preciso, passaram 37 anos. Por isso Jesus disse, não passará esta geração. Por outras palavras, não passarão 40 anos sem que tudo isto seja cumprido. Então, irmãos, o que é que eu quero te dizer ao poder estudar contigo estas profecias? O meu ponto qual é? O meu ponto é te provar aquilo que já aconteceu, aquilo que ainda não aconteceu, para tu saberes exatamente o que deve-se esperar antes da vinda do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu vou-vos dar aqui mais alguns versículos que vão apoiar noutras partes da Bíblia isto que eu estou a dizer. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos ver aqui Apocalipse 11, 2. Apocalipse 11, 2. E Apocalipse, repara, também é um livro profético. E para tu entenderes Apocalipse, tu tens que ler primeiro Daniel. Ok? É impossível entender Apocalipse sem ler Daniel. Apocalipse foi escrito como base, tendo como base Daniel, o livro de Daniel e também as profecias de Jesus. Mas vamos lá, Apocalipse 11, 2, olha o que diz. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. E estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, em Apocalipse, João, ele já está aqui a profetizar o quê? Que a cidade santa iria estar um longo período de tempo vazia de judeus e cheia de gentios. Entendeste? Então, Apocalipse, quando ele fala da grande tribulação, quando ele fala de vários sinais proféticos, ele volta a associar a profecia escatológica à ocupação de Jerusalém por parte dos gentios. Ok? Glória a Deus. Vamos lá então ver aqui mais um texto. Deuteronômio 28, 64. Deuteronômio 28, 64 diz assim: O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma à outra extremidade da terra. Então aqui em Deuteronômio, Moisés, ele profetiza que o povo de Israel iria ser espalhado. Não era uma nação como aconteceu na Babilónia, ou na Síria, ou na Assíria, ou na Pérsia. Não. Ia ser lançado sobre todas as nações. Quando é que isso aconteceu, irmãos? Quando é que isso aconteceu? Segundo Josefos, o registro histórico e arqueológico, aconteceu no ano 70 da era cristã. No primeiro século aconteceu isso. Ok? Então, irmãos, o que é que nós entendemos aqui? Entendemos que realmente esta profecia de Jesus já aconteceu. Ok? Em Jeremias capítulo 29, verso 18,
Jeremias também diz algo sobre isto. Jeremias diz assim: falo-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de vergonha entre todas as nações, para onde eu os tiver lançado. Repara bem, Deus está a dizer em Jeremias 29:18 que Ele próprio, Deus, iria lançá-las para as nações. Porquê, irmãos? Lucas explica: dias de vingança de Deus sobre Israel. Amém, irmãos? Então, por isso é que Jesus chamou grande tribulação. Por isso Jesus disse: não houve, nem haverá. Então, meu querido, deixa-me dizer uma coisa. Segundo as palavras de Jesus, se tu esperas uma grande tribulação que ainda vai acontecer, então, meu querido, não faz sentido as palavras de Jesus. Porque Jesus disse que aquela grande tribulação iria ser a maior. Entendes o que eu estou a dizer? Faz sentido? Glória a Deus. Então vamos lá, para terminarmos esta parte, ok? Jesus, então, claramente, Ele dá-nos os sinais. O que é que os discípulos perguntaram? Que sinais haverão disto? E Ele deu. Destruição do templo, dispersão dos judeus. Agora, irmãos, para nós, igreja, que implicações é que isto teve? Irmãos, com a destruição do templo, com o espalhar dos judeus pelo mundo, a igreja teve a oportunidade de crescer e de ser o templo de Deus manifesto em toda a terra. Entendeste? Então, para que a igreja crescesse, o judaísmo tinha que ser enfraquecido. Então, irmãos, por isso é que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, mas eu edificarei em 3 dias. Porquê? Porque Jesus, com a sua gloriosa ressurreição, Jesus estabeleceu o novo templo. Glória a Deus. Irmãos, e termino dizendo e falando uma curiosidade. Nós vamos ver isso na próxima aula. Há outras profecias sobre Israel. Uma delas é que os judeus, os israelitas, voltariam para Jerusalém, voltariam para a terra de Israel. E isso aconteceu no ano de 1948 e aí no ano de 1967 os judeus voltaram a conquistar Jerusalém como a sua capital e como a sua santa cidade. Irmãos, e o que é interessante é que os judeus voltaram para a terra, mas o templo eles não construíram. Porquê? Quando eles voltaram da Babilónia, eles construíram o templo, chamado Templo de Zorobabel. Porquê que eles não constroem o templo? Irmão, deixa-me dizer isto. Eles não constroem o templo porque Deus não permite que eles construam o templo. Porque Deus disse que já existe um templo, que é a sua igreja. Então, Deus, na sua infinita sabedoria e poder, Deus fez com que eles voltassem para a terra, mas não pudessem construir o templo. E isso é uma grande prova de que realmente a grande tribulação já foi e que hoje o templo de Deus não é lá em Jerusalém, mas sou eu e és tu, igreja do Deus vivo. Amém, meus queridos? Então, obrigado, meus queridos, por me acompanharem neste estudo em que hoje falámos sobre as profecias de Jesus, sobre a destruição do templo, a grande tribulação e a dispersão dos judeus por toda a terra. Então, irmãos, percebemos o quê? Que Jesus só poderia voltar quando isso acontecesse. E a boa notícia é que já aconteceu. Amém, meus queridos? Então, pessoalmente, Ismael, não espero a grande tribulação, porque a grande tribulação já foi. Essa é a minha interpretação da palavra de Deus. Respeito se tens uma interpretação diferente da minha, mas para mim a palavra de Deus é muito clara e não vamos ter tempo de o fazer, mas existem muitos outros versículos, textos bíblicos e factos históricos que provam que a Igreja do Senhor não tem que esperar a grande tribulação. A Igreja do Senhor tem que esperar
a vinda de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua vida e quero, mais uma vez, agradecer por estares a participar neste direto. Se tiveres alguma dúvida, deixa nos comentários ou envia-me diretamente para o meu WhatsApp ou para o Facebook e eu terei muito prazer em poder te esclarecer. Amém? Oremos, irmãos. Paizinho, é no nome de Jesus que nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos, Deus, pela tua revelação. Te agradecemos porque o teu Espírito Santo, ele nos ensinaria todas as coisas. E por isso, Pai, eu te agradeço porque eu sei, Senhor, que a tua vinda está próxima e o sinal é de que as profecias já estão a ser cumpridas. E por isso, Pai, nós como igreja, Senhor, gritamos bem alto: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu peço-te, Pai, que abençoes os meus irmãos, que eles possam entender a tua palavra, que eles não possam estar reféns, Senhor, de uma interpretação bíblica que gera medo, que gera, falta de vontade de poder estabelecer o teu reino nesta terra, mas que eles possam entender verdadeiramente o significado e a interpretação das profecias que os santos profetas e o nosso Senhor Jesus declararam, profetizaram sobre esta terra. Por isso, Pai, eu te agradeço e eu abençoo a vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Bem-vindos a todos. Deixa aí o teu comentário. Partilha este ensino. E, irmãos, nas próximas aulas nós vamos explicar ainda muitas outras coisas. Vamos falar do anticristo, vamos falar da besta, vamos falar muita coisa. E eu acredito que muitas dúvidas vão ser esclarecidas. Amém? Então, que Deus te abençoe e na próxima quarta-feira conto contigo aqui no nosso direto. Sexta-feira, aqui, horário de Portugal, 21 horas, nós teremos o nosso mega grupo Vida para juntos podermos adorar ao Senhor e meditar na palavra de Deus. No domingo teremos os nossos cultos presenciais em Portugal e teremos o nosso culto online transmitido desde Angola para todas as nossas embaixadas cristãs no mundo. Amém? Então, que Deus te abençoe, meu querido. Um grande abraço para todos. Um beijo muito grande no vosso coração e que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo possa estar sobre ti e sobre a tua família desde agora e para sempre. Amém. Uma feliz noite e que Deus te abençoe. Amém.